Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos ao Senhor, porque Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos achegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, desta feita, seu capítulo 6, dos versos 11 ao verso 17. Estamos praticamente no final da carta e muito tem nos ensinado estas breves mensagens nessa carta tão preciosa, uma porção da palavra do Senhor. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus por iluminação e entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações. O Senhor está, ó Pai, nos dando o discernimento, o direcionamento, conforto, consolo através da Tua palavra. Ó Deus, fica com cada irmão, com cada irmã, com cada família. Nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Como bem sabemos, esta carta, ela tenciona, ela tem a sua intenção em tratar um assunto muito relevante, ou seja, muito relevante, o assunto acerca da circuncisão. Se os gentios, ou seja, os não-judeus, eles deveriam ser circuncidados. E Paulo, então, argumenta através da lei, argumenta através do sacrifício de Cristo, através justamente desta obra redentora do Senhor, que não há necessidade da circuncisão. E agora, nos seus versos finais, ele então vai mostrando esta glória, esta satisfação, principalmente de se gloriar no Senhor, se gloriar na cruz de Cristo. Então o texto ele começa desta forma: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Aqui então ele fala, ele testifica, ele testemunha, ele desabafa acerca de um problema visual, provavelmente. Ele estava escrevendo em letras garrafais. Então ele começa falando desta sua fraqueza, desta sua fragilidade, chamando a atenção dos irmãos acerca da sua circunstância. Ele vai dizer no verso número 12: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem, e ele vai dizer então, e a vós circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ele abre uma exceção então para a circuncisão daqueles que estão sendo perseguidos. E ele fala então que muitos desses que se gloriam por conta da circuncisão, eles se gloriam na carne. O que ele está falando aqui é deste homem natural, ou seja, não há conversão, não há espírito, não há convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Eles fazem isso sem o discernimento do Senhor. No verso 13, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vós circuncides para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, a glória para eles, o prazer neles, estava justamente em que estes fossem circuncidados, para que a glória fosse deles. O que ele está dizendo aqui, não há observância da lei. Na verdade, o que há é uma hipocrisia. Ele aqui está denunciando justamente e revelando este coração egoísta, este coração hipócrita, este coração que fala, mas não pratica, este coração que apenas externaliza algo, mas não vive de fato aquilo que externaliza, e na verdade pede-se muito mais daquilo que se é exigido. No verso 14,
mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, eu morri para o mundo e vivi para Cristo. A minha glória não está nas minhas palavras, a minha glória não está no meu testemunho, a minha glória, na verdade, eu me glorio no Senhor. Eu me glorio na sua obra, eu me glorio na sua graça, eu me glorio na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, no seu estado de glorificação. É nesse sentido que ele trabalha. Verso 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, ou seja, o novo nascimento, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Verso 16, e todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam eles e sobre o Israel de Deus, aqueles que andarem em Cristo, aqueles que forem então testemunhas de Cristo, aqueles que forem seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, porque este cumpriu perfeitamente a lei. Verso 17, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ou seja, a moléstia, ou seja, eu já tenho estas marcas, eu já tenho o sofrimento na minha própria carne, ou seja, a disposição em padecer, em morrer, em sofrer, em prol do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós temos lições preciosas nesse texto. Primeiramente, sempre reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas limitações, sabendo que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos governa, é o Senhor que cuida de nós. Portanto, não é a nossa própria carne, o nosso próprio entendimento, a nossa própria sabedoria, mas é o Senhor nos conduzindo para o louvor da sua glória. No que gloriamos, então? Na cruz de Cristo, no seu sofrimento. E aí nós pensamos, o que devemos fazer? Tão somente crer no Senhor Jesus Cristo. Para isso, precisamos do Espírito Santo de Deus. Carecemos da glória, da graça de Deus. Portanto, o mérito não é nosso. Sempre reconhecemos que é o Senhor que nos traz graça, bondade e misericórdia. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar encerrando esse momento. Pai, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada vida, por cada família. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Nos dá o discernimento, a sabedoria, o ânimo, vigor e coragem para viver para a Sua glória. Apesar das dificuldades, das dores, das limitações, que o Senhor sempre, em tudo, seja glorificado. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.